Você está caminhando pela floresta quando algo não deveria estar ali chama sua atenção. Entre árvores antigas e trilhas esquecidas, surge uma escada. Não leva a lugar nenhum. Não está ligada a nenhuma casa. Ela simplesmente existe. Histórias assim começaram a surgir de forma estranha, espalhadas em fóruns anônimos e relatos de profissionais que juravam nunca ter falado sobre isso publicamente. Guardas florestais, equipes de busca e resgate, pessoas treinadas para não se impressionarem facilmente. Todos descreviam a mesma coisa: escadas isoladas no meio da mata, intactas como se alguém as tivesse colocado ali deliberadamente. E depois desaparecido. Algumas eram simples, de madeira velha e rangente. Outras pareciam modernas demais para aquele ambiente, feitas de concreto ou mármore, limpas, sem sinais de desgaste. O mais perturbador não era apenas a presença delas, mas o silêncio ao redor. Animais evitavam a área. O vento parecia mudar de direção, e a sensação constante de que algo estava observando, esperando uma decisão. A regra entre esses profissionais era clara: nunca se aproxime, nunca toque, e sob nenhuma circunstância suba os degraus. Segundo os relatos, pessoas que ignoraram os avisos começaram a agir de forma estranha após o contato. Algumas ficaram desorientadas, outras passaram a relatar lapsos de memória. Houve casos em que cães de busca, treinados para localizar sobreviventes, simplesmente se recusaram a continuar, como se instinto e medo falassem mais alto que qualquer comando. O mais inquietante é que não existe um mapa dessas escadas. Elas não aparecem sempre no mesmo lugar. Podem surgir durante uma busca e desaparecer dias depois, como se nunca tivessem estado ali. Nenhum registro oficial, nenhuma explicação lógica aceita. Apenas testemunhos que se acumulam ao longo dos anos, todos com detalhes perturbadoramente semelhantes. A floresta, dizem, guarda coisas que não querem ser encontradas. E as escadas, talvez não tenham sido feitas para subir. Talvez tenham sido feitas para observar quem tem coragem de chegar perto. Com o tempo, os relatos deixaram de falar apenas sobre a existência das escadas. As histórias passaram a se concentrar no que acontecia quando alguém ignorava os avisos, porque, inevitavelmente, sempre há quem suba. Alguns descrevem uma sensação imediata de desconforto ao tocar nos degraus. Um frio que não vinha do ambiente, mas do próprio corpo. Outros falam de um silêncio absoluto, como se a floresta tivesse sido desligada por alguns instantes. Nenhum som de vento, nenhum inseto, nenhum pássaro. Apenas a escada e a consciência de estar onde não deveria. Há relatos de pessoas que subiram poucos degraus e pararam, tomadas por um medo repentino, sem saber explicar o motivo. Outras afirmam ter alcançado o topo, apenas para perceber que não havia nada ali. Nenhuma porta, nenhuma plataforma, apenas o vazio, e ainda assim, muitas descrevem a sensação clara de terem sido observadas durante todo o tempo. Em alguns casos, o problema não começou na floresta, mas depois. Pessoas que retornaram relataram mudanças sutis, lapsos de memória, sonhos recorrentes com escadas surgindo em lugares impossíveis. Uma dificuldade estranha de lembrar o caminho de volta em trilhas que antes conheciam bem. Como se algo tivesse sido deslocado, não fisicamente, mas internamente. Equipes de resgate contam histórias ainda mais perturbadoras. Durante buscas por desaparecidos, escadas eram encontradas próximas ao último ponto conhecido da pessoa. Sempre intactas, sempre silenciosas. Em alguns relatos, os cães se recusavam a se aproximar, choravam ou puxavam as guias com força, tentando se afastar daquele ponto específico. Nenhuma dessas escadas apresentava marcas recentes de uso, nenhuma pegada, nenhum sinal de construção. E quando tentavam retornar ao local dias depois, elas simplesmente não estavam mais lá. A floresta parecia decidir quando mostrar e quando esconder. O que mais inquieta nesses relatos não é a ideia de um objeto fora de lugar, mas a repetição de um padrão. As escadas surgem quando alguém está vulnerável, quando alguém está perdido,
Quando alguém está sozinho o suficiente para tomar uma decisão sem testemunhas. Talvez as escadas não sejam um convite. Talvez sejam um teste. E a pergunta que começa a se formar não é o que existe no topo, mas o que acontece com quem aceita subir. Com o passar dos anos, as escadas deixaram de ser tratadas apenas como um fenômeno estranho e passaram a ocupar um lugar desconfortável entre o folclore moderno e algo que ninguém queria investigar a fundo. Não porque faltassem relatos, mas porque todos apontavam para a mesma conclusão implícita. Não havia vantagem alguma em se aproximar demais. Guardas florestais experientes começaram a evitar falar sobre o assunto. Não por medo de descrédito, mas porque sabiam que certas histórias ganham força quando são repetidas. Alguns admitiam em conversas privadas que a floresta parecia reagir de forma diferente ao redor das escadas. Trilhas se tornavam confusas. A noção de distância parecia falhar. Lugares familiares passavam a parecer estranhamente deslocados. Em relatos mais raros, pessoas afirmaram ter visto alguém parado no topo da escada. Não uma figura clara, mas uma presença. Um contorno impossível de descrever com precisão. Quando piscavam ou desviavam o olhar por um instante, não havia mais nada. Nem a figura. Às vezes, nem a escada. O mais inquietante é que nunca houve um padrão definitivo. As escadas não surgiam sempre da mesma forma. Algumas eram antigas, outras novas demais. Algumas estavam limpas, outras cobertas por musgo, como se não pertencessem ao mesmo tempo, ou ao mesmo lugar. E talvez esse seja o ponto. A floresta não é apenas um espaço físico. Ela é um ambiente onde referências desaparecem, onde direções se confundem, onde o silêncio não é ausência de som, mas ausência de resposta. As escadas parecem existir exatamente nesse limite, entre o que é reconhecível e o que não deveria estar ali. Nenhum registro oficial explica de onde vem. Nenhuma investigação conseguiu provar que levam a algum lugar. Ainda assim continuam surgindo, sempre isoladas, sempre fora de contexto, sempre oferecendo uma escolha silenciosa: subir ou ignorar. Talvez as escadas não sejam armadilhas, talvez não sejam portais, talvez sejam apenas um lembrete cruel de que nem tudo na floresta foi feito para ser compreendido. Porque alguns caminhos não levam adiante. Eles apenas mostram até onde você está disposto a ir. E quando algo surge no meio da floresta sem motivo, sem origem e sem destino, talvez a pergunta nunca tenha sido para onde isso leva, mas por que você sentiu vontade de subir.